Olá pessoal, eu sou o professor Aldo, nós estamos aqui de novo para mais uma aula de História, a aula número 7. E qual é aquele velho recado? Caderno, lápis, borracha, para anotar o que é mais importante. E lembrando, se cuidem, ok? Qual seria o nosso conteúdo de hoje? O escravismo no Brasil no século XIX e as políticas de migração. Tudo isso no século XIX, de segundo reinado. Quem governou no segundo reinado, meus queridos? O filho de Dom Pedro I. Quem era ele? Dom Pedro II. Vamos lá então? A escravidão no Brasil, ela existiu a partir do momento em que os portugueses chegam em nosso território e em 1530, século XVI, nós temos uma leva de escravos africanos que vêm para cá para serem mão de obra. Foram mais de 3 séculos de escravidão. Essa escravidão nos trouxe consequências que até hoje nós reproduzimos e vivenciamos. A escravidão africana, a escravidão no Brasil, foi um dos períodos, um dos assuntos mais marcantes da nossa história. Esses negros africanos eram escravizados, eram transformados em mão de obra. O negro no Brasil era visto como uma mercadoria, como um objeto. Então, é importante nós entendermos o processo que levou ao fim da escravidão no Brasil. E esse processo, meus queridos, só ocorreu no século XIX. A escravidão começou no Brasil no século XVI e só foi abolida no século XIX. A partir do reinado de Dom Pedro II, no segundo reinado, nosso Império Brasileiro, começou-se a se formar pensamentos e ideias sobre a abolição. Esses pensamentos e essas ideias eram para transformar o Brasil num país mais liberal, um país que abolisse a escravidão e um discurso que o Brasil só iria avançar sem a escravidão. Se o Brasil continuasse a ser um país escravista, o Brasil não iria avançar na política, na economia, a própria sociedade, A própria sociedade teria que mudar seus pensamentos. Então, a partir de 1860, 1870, nós temos algumas ideias que vão gerar e vão formar um pensamento abolicionista. O movimento abolicionista foi aquele movimento que lutou e criou mecanismos e ideias para abolir a escravidão no Brasil. Aqui nós vamos ver algumas imagens da escravidão no século XIX, ok? Aqui nós temos uma imagem de uma mãe de leite, Uma mãe de leite no meu lado direito, a imagem do meio representa um escravo de ganho, a do meio é da nossa esquerda, são escravos de ganho. Então esse tipo de escravidão, esse tipo de relacionamento era bem comum no Brasil, os escravos de ganho. O que eram os escravos de ganho, professor? Eram aqueles negros que tinham uma liberdade, entre aspas, para poder trabalhar. No final do dia, eles pegariam o dinheiro, grande parte dele, e entregariam para o seu senhor. 5%, 10% eles recolhiam, para no final juntar o dinheiro para comprar a sua tão sonhada carta de alforria. Os escravos de ganho tinham uma relativa autonomia, eram escravos urbanos, das cidades, ok? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui nós temos uma outra imagem, Vocês podem perceber que aqui pode ser uma senhora da elite aristocrática, elite cafeeira, uma pessoa que era membro de um grupo dominante. E ao lado, os escravos carregadores. Existiam os escravos carregadores. Eles carregavam membros da elite e eles têm toda uma estrutura para ela ser carregada, E também eles carregavam outros produtos, artefatos, eram os negros carregadores. Negros de ganho também, ok? A primeira lei abolicionista ocorreu no século XIX, em 1850, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz tinha como objetivo
proibir o tráfico negreiro. Por que, meus queridos, o parlamento brasileiro assinou a lei Eusébio de Queiroz? Porque a Inglaterra pressionou e o parlamento brasileiro precisava assinar a lei proibindo o tráfico de escravos. Lembrando que Eusébio de Queiroz, ele foi policial, ele foi um superintendente da polícia do Rio de Janeiro. Ok? A primeira lei abolicionista do século XIX foi a lei Eusébio de Queiroz. Depois vieram outras leis. Essas leis, a partir de 1870, provocadas pelo avanço e crescimento do movimento abolicionista. Aqui nós temos a imagem de Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz é esse cidadão aqui que vocês estão vendo na imagem, tá ok? O movimento abolicionista começou a partir de 1870. A partir dessa data, nós temos uma efervescência, um debate acalorado no parlamento. Deputados, políticos, os mais conservadores, os políticos mais liberais, todos começaram a debater qual seria o futuro do Brasil com a escravidão acabada. Como seria o Brasil com a abolição da escravidão? Mas como o nosso cenário político, os nossos políticos são bem conservadores em relação às leis, eles criaram leis aos poucos para acabar com a escravidão. A primeira lei que surgiu foi a lei do ventre livre. Depois vieram a lei dos sexagenários e, por último, a lei áurea. A lei do ventre livre foi criada em 1871. Professor, qual era o objetivo da lei do ventre livre? Todo negro nascido em 28 de setembro de 1871 seria livre, ou seja, todo negro nascido a partir de 28 de setembro de 1871, ele não seria mais escravo. Porém, quem fazia aniversário até ou nascido antes de 1871, antes do dia 28 de setembro, continuaria sendo escravo. Aqui nós temos uma imagem muito forte, né? Ela retrata de forma assim muito forte a lei do ventre livre, certo? Assinada pela princesa Isabel. Foi um grande avanço das leis pró-abolição no Brasil. A segunda lei que nós temos foi a lei dos sexagenários, criada em 1885. Professor, mas o que foi a lei dos sexagenários? Foi uma lei aprovada pelo parlamento brasileiro, do qual todo negro escravo, a partir dos 65 anos de idade, seria livre. Mas essa lei tem uma contradição. Professor, qual seria essa contradição da lei dos sexagenários? A contradição, meus queridos, é a idade. Qual era o escravo que conseguiria chegar aos 65 anos de idade? Era muito difícil para um negro chegar com saúde ou vivo aos 65 anos de idade. Ok? Essa lei também trouxe benefícios para os proprietários de escravos. Qual o benefício? A partir dos 65 anos, aquele proprietário de escravos não precisaria mais sustentar quem não produzisse mais. A lógica do sistema escravista. Se você não produz, eu não vou te sustentar. Você não é mais escravo, você é livre. Você agora vai se autossustentar. Um senhor, ex-escravo com 65 anos de idade. É a lei dos sexagenários. A Lei Áurea, que foi a lei assinada em 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel. A Lei Áurea foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Em 13 de maio de 1888, estava acabada a escravidão no Brasil. Porém, a princesa Isabel assinou essa lei porque foi pressionada pela Inglaterra, que queria o fim da escravidão no Brasil. Pressionado pela Inglaterra, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Os negros, agora ex-escravos, libertos, fizeram festa pelo Brasil, principalmente na capital do Império, no Rio de Janeiro.
houve festa, batuque, comemorações, porque foi uma data histórica, 13 de maio de 1888. Porém, meus queridos, a história sempre é crítica e nós devemos sempre pensar além daquilo que a gente lê, que a gente estuda. Esses negros que estavam livres, libertos, iam trabalhar aonde? Iam viver aonde? Aonde eles iriam morar? O governo imperial de Dom Pedro II não criou nenhuma lei para abrigar esses negros. Os negros ficaram a Deus dará, ficaram literalmente abandonados. Foi por causa desse abandono que nós temos o surgimento das favelas, dos cortiços. A comunidade negra, a maioria pobre, carente, vive em favelas, na periferia, porque são descendentes desses escravos libertos em 1888. Incrível, né? Outra característica que muitas pessoas não conhecem, e eu acho que vocês também não sabiam. Nosso imperador, Dom Pedro II, já queria abolir a escravidão em 1848 e não em 1888. Dom Pedro II tinha uma mente muito avançada para o seu período. Era um imperador que tinha um trato diferente com as relações com o seu povo, ok? Aqui nós temos a imagem da princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, ela que assinou a Lei Áurea, certo? Aqui nós temos algumas imagens de alguns abolicionistas que lutaram pela abolição da escravidão. Esse é André Rebouças. O André Rebouças era negro e se tornou engenheiro do imperador Dom Pedro II. O engenheiro do Rio de Janeiro era um negro e foi um abolicionista. Aqui nós temos José Carlos do Patrocínio, um deputado que lutou pela emancipação e liberdade dos negros, e também Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um dos maiores defensores da abolição da escravidão. Foi senador, foi deputado, tem uma carreira política e literária muito extensa, Joaquim Nabuco, ok? Agora, um outro assunto, a política migratória para o Brasil. Conforme as leis abolicionistas foram avançando, conforme essas leis pró-abolição estavam surgindo, a sociedade brasileira, o parlamento, o Congresso brasileiro, começou a discutir novas formas de trabalho. Aonde? No campo, porque o Brasil era essencialmente agrário na época. E uma dessas formas era atrair a mão de obra estrangeira para o Brasil. Essa mão de obra estrangeira viria da Europa. A Europa estava em uma crise econômica, então o Brasil iria aproveitar dessa crise econômica na Europa e atrair esses imigrantes para cá. A partir de 1870, nós temos a onda imigrantista no Brasil. O Brasil vai promover uma onda em massa de trazer imigrantes para cá. Professor, na época da abolição, em 1888, por que o governo brasileiro, já que o negro era um agricultor, por que ele não trabalhou na lavoura? Porque nós tínhamos teorias racistas, do qual o negro tinha que ser apagado da história. E para você embranquecer a nossa cultura, você traz o europeu branco, agricultor, que já conhecia a terra. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Espero que vocês estudem e, principalmente, se cuidem. Até a nossa próxima aula. Valeu!